Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra espírita virtual da nossa Casa Espírita, Casa do Caminho, daqui de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. E o ano já está correndo. Já passou mais uma semana e, com a graça de Deus, estamos aqui de novo para que a gente possa ajudar um pouco mais na divulgação dessa doutrina maravilhosa que temos em nossas mãos. Hoje a gente vai ter conosco a presença do nosso amigo lá de Araruama, no Rio de Janeiro, do Centro Espírita Allan Kardec, nosso amigo José Hélito, que com muita gentileza aceitou o convite de estar conosco aqui hoje, falando para nós sobre Alexandre Aksakov e Chico Xavier, Provas da Imortalidade da Alma. Um tema bastante interessante, bastante envolvente, e a gente espera que seja feito com muita alegria no coração. José Hélito, nosso abraço fraterno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, companheiro. Agradeço aí as suas palavras, seus apontamentos. A alegria nossa de estarmos aqui com os companheiros aí desta cidade, em Minas Gerais, para tecermos algumas reflexões em torno do tema já apresentado. Então, para a gente dar início à nossa reunião, antes da prece de abertura, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A leitura é do capítulo 43, mensagem intitulada Consultas. E essa mensagem se reporta ao capítulo 8, versículo 5 do Evangelho de João. Diz assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Comenta, Emmanuel. Várias vezes, o espírito de má-fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas, pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a esse Mestre Jesus, que é todo amor por nós. Senhor Jesus, abençoe estes momentos em que passamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus nosso Pai, para que possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos e das reflexões da noite. Sabemos, Mestre, das nossas fraquezas e de tantas dores que ainda nos permeiam, mas permita, Senhor, que acima de tudo brilhe a sua luz, a luz de seu Evangelho em nossos corações, acendendo assim a câmara da esperança,
capaz de trazer a doçura, capaz de trazer a decisão, a certeza, a confiança, enfim, a fé, de que dias melhores estarão por vir, desde que façamos o nosso esforço em direção a Ti. Assim sendo, Senhor, abençoa o nosso irmão da noite que vem trazer a Sua palavra amiga. Abençoa os nossos lares que são visitados nesta reunião bendita. E que possamos, Mestre, sairmos daqui, desses estudos, melhores do que quando aqui chegamos. E assim seja. Assim, meus amigos, agora deixaremos aí com vocês, com muita alegria, um grande abraço, já desde já, o José Hélito. José Hélito, a palavra é sua, e muito obrigado mais uma vez pela gentileza do aceite do convite. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao Cássio, ao Cassiano, pela acolhida, aos companheiros desta casa espírita. E nós estamos trazendo o abraço amigo e fraterno dos companheiros espíritas de Araruama, especialmente do Grupo Espírita Allan Kardec, a que sou filiado, e da AME Araruama, Associação Médica Espírita de nossa cidade, a que eu tenho vínculo, e lá atuo nas tarefas que essa instituição desenvolve. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre tema. Parece que o tema é meio complicado, né? Tem um nome assim um pouco estranho, né? Alexandre Aksakoff e Chico Xavier. Provas da imortalidade da alma. Vocês podem ficar tranquilos, que eu não vou ficar aqui 40, 50, 1 ou 60 minutos abordando questões científicas, históricas. Né? Tem um primeiro instante, mas logo em seguida a gente parte para um desdobramento da temática. É difícil a gente encontrar casas espíritas onde os livros chamados clássicos da doutrina espírita são estudados. Né? Livros tais como, a gente pergunta, onde se estuda, por exemplo, as obras de César Lombroso, Ernesto Bozano, Paul Gibier, Alexandre Aksakoff, Gabriel Delane, talvez, Leon Denis, sim. Né? Então, Charles Richer, embora Charles Richer seja uma personalidade que não tenha tido a coragem de revelar à sociedade humana o resultado de suas pesquisas. E Jesus conclama a que um embaixador da luz venha à Terra levá-lo, retirá-lo da sua reencarnação, porque ele não havia cumprido esta tarefa. No entanto, meus queridos amigos, a gente observa que esses livros são esquecidos em nossas prateleiras, empoeirados, né? E ali ficam como uma bela paisagem de obras que testemunharam por pesquisa puramente científica a imortalidade da alma. Esses homens foram cientistas que vieram ao mundo com essa função de pesquisar a realidade intrínseca da vida, de seu cunho espiritual, se há continuidade da vida após a morte. E muitas vezes, quase sempre, a gente não estuda, não analisa.
ao ponto que a Federação Espírita Brasileira não ia publicar mais essas obras. Sabe por quê? Porque os espíritas não adquirem esses livros para as suas reflexões. Mas então, hoje aqui, né, e nós devemos buscar estudar, porque ali se encontram relatos de indivíduos que foram pesquisar determinados médiums para desmascará-los, para demonstrar à sociedade da época que aquilo era um embuste, uma enganação, uma mentira. E lá, através de comissões rigorosamente constituídas, comprovaram a continuidade da vida após a morte. Aí você me pergunta, você vem aí de Araruama, rapaz, você está aí falando conosco, aqui os internautas, e como é que a sociedade científica ainda não aceita, porque ela é amplamente materialista, mas já hoje, inúmeras universidades no planeta estudam a questão da espiritualidade e medicina, espiritualidade e saúde. As universidades fluminenses, a UF, Universidade Federal Fluminense, a UFRJ, a Unirio, já estudam essa questão. Além de outras tantas em solo brasileiro. Mas, meus queridos amigos, vamos ver quem foi Alexandre Aksakov. Alexandre Aksakov é uma figura extraordinária, né? Ele foi assessor, conselheiro do czar da Rússia, Alexandre III. Né? Foi conselheiro da corte, conselheiro efetivo de Estado, mestre na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Uma mente brilhante, jornalista, cientista, filósofo e tradutor. Traduziu para o russo todas as obras de Allan Kardec. Do reverendo Wallenhoven, de Roberto Eyre, do juiz Edmund, da Sociedade Dialética de Londres, todas aquelas comissões, todas aquelas pesquisas que analisavam a paranormalidade humana, ele traduziu para a sociedade. Ele era um homem de alta respeitabilidade junto ao governo russo, junto aos seus compatriotas, que a tal ponto, que era uma sociedade fechada, radical, ele criou a primeira comissão científica, capitaneada pelo físico Mendeleev, para pesquisar os fenômenos espíritas. Vieram médicos, ou, retificando, vieram médiums da França, da Inglaterra, né? E isso se deveu a essa credibilidade que o Aksakov possuía junto à sociedade soviética, à sociedade russa. E no ano de 1873, Alexandre Aksakov é convidado pelo senhor Luxemburgo a ir a Londres, isso em 1873, para analisar uma médium jovem, adolescente, chamada Florence Cook. E para lá ele foi. Levou os seus assessores, as pessoas que partilhavam de sua pesquisa, no dia acertado, no salão se reuniram. Ele primeiro vasculha a sala, as janelas, as portas, os vasculhantes, as mesas, as cadeiras. Pede às suas assessoras que possam fazer uma averiguação da médium, se ela, em alguma parte do corpo, escondia uma substância ou um aparelho que pudesse simular um fenômeno.
um rigorismo científico dos mais especiais e específicos para aquela tarefa. Põe a médium numa cadeira, amarram-na da cabeça aos pés. E ali, amarrada, ela mergulha no transe mediúnico e se materializa através da exteriorização do ectoplasma, o espírito de Kate King. Ele faz pergunta aos espíritos, anota numa prancheta, dialoga, conversa, tira fotografias, observa a distinção entre o espírito e a médium. E em 1890, mas nessa ocasião também, as perguntas que ele fez eram relativas ao mundo espiritual. E esses espíritos informavam essa realidade de uma sociedade, né, onde se viviam aqueles que deixavam o corpo, e lá estavam felizes ou infelizes, de acordo com as suas atitudes quando na Terra. E em 1890, Aksakov ele vai a Gotemburgo, né? Lá em Gotemburgo, ele foi convidado para analisar a médium Elizabeth Desperança. Uma médium extraordinária. Uma médium portadora de recursos parapsíquicos, parafísicos, mediúnicos, dos mais eloquentes. Ele lá vai. E toma todo este cuidado que se deu quando ele foi a Londres analisar Florence Cook. Então, verifica as portas, as janelas, os móveis, a própria médium. Então, ela é amarrada. E quando ela é amarrada, logo em seguida, o transe mediúnico se dá e o espírito de Yolanda se manifesta. Materializado. Conversa com ele, dialoga, traz as mesmas, quase as mesmas informações de que Kate King acerca da realidade. Assinam ata. Ali se encontram grandes cérebros da ciência, da filosofia, né, que assinam a ata constatando aqueles fatos. Em certo instante, a Sakoff tem uma ideia de tocar o respaldar da cadeira onde está a médium. Quando ele toca, não sente a médium. A médium não está ali, mas uma energia muito intensa ele percebeu. Mas ficou com uma dúvida, e essa dúvida gravitou nos seus neurônios a tal ponto que ele registra para uma indagação futura. E em 1893, ele vai a Helsingfors, na Finlândia, lá, analisar, participar de experiências com essa médium, Elizabeth Desperança. E então, ele traz aquele apontamento que ficou uma interrogação em seu cérebro, combina com ela que 5 pessoas, eram 15, mas 5 pessoas iam participar de determinadas experiências diretas com ela. A que a médium aceitou. E assim, amarrada, numa poltrona, logo em seguida, ela mergulha no transe mediúnico e o espírito de Leila e Yolanda se materializam. Agora eram 12. Diálogo, o cumprimento com as pessoas, abraçando as pessoas. Você imagina, né? Aí, em Parnaíba, de repente se materializa, porque os espíritos também se materializavam naquela época diante da luz, abraçando os companheiros aí na cara do caminho. Não fica um, hein?
Mas que isso? Aí isso não acontece aí em Parnaíba. O pessoal ficaria conversando com os espíritos materializados, seus entes queridos que já foram. Olha só que coisa. Então, o senhor Selling e Topelius ficaram atentos para fazer essa experiência. Mas também a Sakoff, que toca no respaldar da cadeira e observa que a médium, mais uma vez, lá não se encontra. Suas vestimentas ao chão. O senhor Selling verifica a mesma coisa. O senhor Topelius também. E aí, ele guarda para perguntar aos espíritos. Uma indagação. Então, alguém diz assim: a médium está exaurida, precisamos terminar a sessão. Uma voz ecoa da cabine mediúnica e diz assim: não pode terminar a reunião agora. Eu estou sem as minhas pernas. Mais 10 minutos. Correram na ampulheta do tempo os 10 minutos. E a voz retorna a se espraiar no ambiente. Agora pode terminar a reunião, porque eu tenho as minhas pernas. Então foi perguntado aos espíritos depois, o que se sucedeu. Então os benfeitores espirituais colocaram que em toda desmaterialização, em toda materialização, há uma desmaterialização. Evidentemente que o que ocorria com Elizabeth da Esperança não se dá conosco. Se dá no sentido assim de uma desmaterialização de algumas substâncias celulares, mas com ela se desmaterializava os pés, às vezes as pernas, e era reconstituída quando retornava ao transe mediúnico. Isso difere de médium para médium. Então, ele publica uma obra monumental que abala o pensamento da época. Um caso de desmaterialização. Os núcleos científicos são abalados. As universidades se agitam. As ideias entram em ebulição, uns acreditam, outros não. No entanto, ele apresenta as atas, apresenta os fatos, demonstrando inequivocamente pelo método científico a veracidade de que a vida continua depois da morte. 1º de fevereiro de 1974. São Paulo, Brasil, o Vale do Inhangabaú. Um edifício de 26 andares, o edifício Joelma. Ali, num daqueles andares, uma chama crepita. O fogo se espalha, se dilata, o horror, a aflição. Pessoas descem rápidas, lépidas, salvam suas vidas, outras mais. Buscam o teto, o último andar. Mas lá no último andar, o edifício Joelma não possuía heliporto, então os helicópteros vêm, jogam aquelas balsas, alguns são salvos. Outros. Ali no edifício Joelma tinha uma jovem, como tantos outros, Volkmar, de 21 anos, trabalhava na Crefisul. Ela sai desabalada, procurando os andares superiores para que encontre um pouco de ar, porque a fumaça sufoca. No entanto, as forças se extinguem. Ela não tem mais energia para continuar o avanço e se salvar. Então, as chamas a tomam, ela morre carbonizada. A dor, a aflição, o desespero da família, o pranto. Não existe uma dor maior do que um pai, uma mãe perder um filho.
é algo extremamente doloroso, como a navalha arrebentar as carnes. Então, aquela angústia, aquele sofrimento toma os pais da jovem. Mas alguém fala assim, ó, lá em Minas Gerais, disse que, olha, diz que quem nasceu em Minas Gerais está perto do mundo de felicidade. Olha só, disseram, olha, gente. Bom, então vai lá em Minas Gerais. Triângulo Mineiro, hein? O Pedro Leopoldo, Uberaba. Né? Porque lá tem um homem. Um homem que conversa com os mortos. Ele é capaz de captar informações do mundo espiritual e trazer. Quem sabe? Aí, os pais de Volkmar se direcionaram para Uberaba e lá ficaram durante um tempo. Certo dia, recebem uma carta consoladora, ditada ela pela filha. Mas essas cartas, na minha opinião, elas são uma expressão científica real da verdade e da continuidade da vida depois da morte. Por quê? Tal era a capacidade de captação desse médium extraordinário. Não existe outro igual até o momento. Tal era. Eu não sei o que é mais belo em Chico Xavier. Não sei. Com sinceridade. Se são as suas produções mediúnicas, ou se era a sabedoria que se exteriorizava em sua boca, a ser reconhecido como o brasileiro do século, né? Uma figura notável. Então, traz uma carta endereçada aos pais, aos amigos, aos irmãos, com detalhe, nome de pessoas, data, apelidos, fatos, acontecimentos que só determinadas pessoas tinham informação sobre aquilo. Ele não conhecia a família, não conhecia ninguém. Quantas cartas consoladoras foram motivadas? Foram elementos de motivação para a fundação de casas espíritas e outras instituições já para criança, velha, etc. Devido ao indicativo das criaturas mortas, as almas defuntas, no dizer de Ernesto Bozano. Vejamos, meus queridos, demonstrando vigorosamente a continuidade da vida depois da morte. E aí, nós vamos chegar a Campinas. Campinas, Goiânia. Não Campinas, São Paulo. Um jovem, José Divino, com seu amigo Maurício Garcês Henrique. 15 anos. Uma conversa, um diálogo. E um diz assim para o outro, o Maurício Garcês diz, vamos arrumar um cigarro aqui. Vê aí na bolsa do seu pai se tem um cigarro. Não, meu pai não gosta que ninguém mexa na bolsa dele. Mas o Maurício foi lá e abriu. Quando abre a pasta do pai do José Divino, encontra uma arma. Quando ele tira a arma, as balas caem. E ele fecha o tambor. E começou a apontar para aqui, para ali, e apertar o gatilho. Logo, José Divino disse, deixa essa arma aí. Meu pai não gosta que mexam nas coisas. Vai lá na despensa, quem sabe você encontre um cigarro. E lá ele foi. Deixou a arma. O José Divino pega a arma, aponta para um lado, para o outro, aperta o gatilho. Tinha um espelho. E esse espelho refletia a entrada da porta da despensa.
Ele aponta para a despensa, olhando o espelho, e aperta o gatilho. Nisso, o Maurício vem, saindo, um tiro. Fatal. Um disparo. Fatal no peito. O choro, o desespero, a aflição, o hospital, polícia, etc. Ele não suportou os ferimentos e desencarnou. E aí aquela nova situação que é dolorosa, a família, a aflição, a agonia, o pranto, a dor, que é uma dor pungente, incomensurável. E alguém fala no Triângulo Mineiro. Chico Xavier. Vá lá, quem sabe? E diante de toda aquela depressão, aquela tristeza que se abateu sobre os pais, lá foram. Não foi na primeira vez que receberam, nem na segunda, mas chegou um instante que receberam uma mensagem, várias mensagens do Maurício Garcês. E ele, como a Volquimar e tantos outros, dá detalhes. Detalhes, apelidos, datas, num testemunho eloquente do fato mediúnico que dá continuidade à vida. Algumas cartas de Chico foi passado em grafoscopia, que é um procedimento para verificar se a letra da pessoa corresponde ao que ela tinha, se é realmente a letra da pessoa. E várias cartas de Chico foram comprovadas de que a letra na psicografia é, de fato, a letra da pessoa desencarnada. Então, aquela consolação no coração da mãe, do pai, o filho falando de detalhes, que é um fator convincente, de apelidos como se dava em Volquimar. E aí, meus queridos amigos, é essa questão. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de evidências. Por quê? Porque no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: não vim destruir a lei. O Espiritismo é uma ciência nova que vem demonstrar aos homens, através de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual. Vocês estão prestando atenção? Aí, não dorme não. Aí, vem comigo aqui, vem comigo. Não dorme não. Alerta, não dorme. Então, diz isso. O Espiritismo é uma ciência nova que vem demonstrar aos homens, através de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, essa é uma proposta da doutrina espírita. Vocês estão entendendo? Ela demonstra as provas irrecusáveis. Onde estão as provas irrecusáveis? Uma delas são essas que eu falei. Né? Mas não vou ficar aqui a noite toda relatando. Né? Vocês poderão ver os livros que constataram esses fatos. A reencarnação também, mas não vou abordar essa questão, porque senão a gente toma todo o tempo. Entendeu, meus queridos amigos? O Espiritismo tem essa proposta, também está aí. Então, ele é ciência, filosofia e religião. E nesses tempos que nego nega a ciência. Nega, muitas pessoas negando a ciência. E a ciência tem um valor fundamental no cenário humano. Evidentemente que o Evangelho de Jesus, ele é o básico, a seiva que alimenta a estrutura da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita não é uma religião como as outras. Nós não temos sacerdócio, nem negócio de mistério, não tem nada disso. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Obviamente, né? Mas a doutrina espírita, ela se baseia em evidências. Né? Lá no livro A Gênese, os espíritos vão dizer que a doutrina espírita tinha que vir depois que a ciência se consolidasse.
Por quê? Porque seria abortada como tudo que nasce do tempo. E essa questão é importante, né, que a doutrina espírita ela nos traga o quê? Consciência. Consciência. Não é? Mas essa questão de consciência, né, porque a questão da consciência ela é muito significativa em nossas vidas, né? Muito significativa. Onde está escrito a lei de Deus? Questão 621, na consciência. Né? Então, mas será que nós realmente temos consciência? Né? Porque, por exemplo, quando você vai comprar o alimento não perecível para a campanha do quilo, né? Aí você faz o quê? Você vai lá no supermercado, né? Quando você vai comprar para sua casa, você compra lá feijão com Brasil, né? Arroz, né? Tio João. Aí você vai comprar para a campanha do quilo da sua casa espírita, você compra aquele feijão bandinha, que a metade você joga fora, a outra metade fica 5 horas na panela de pressão, pelo amor de Deus, para que os caroços possam amolecer. Então, meus queridos amigos, às vezes nós achamos assim, para nós o melhor, para o outro. Né? Então, o que a doutrina espírita ela está fazendo na nossa vida? Olha só, quando Chico Xavier, através dele, o espírito André Luiz, publicou uma obra muito significativa, chamada Nosso Lar. É um livro extraordinário. Do prefácio à última página. Né? Então, nesse livro, André Luiz é recolhido, vai ao hospital. Lá no hospital, ele recebe a visita de um médico chamado Henrique de Luna. Esse médico vai examinar ele. Né? Então diz assim, você veio para cá mais cedo do que estava estabelecido, então você é um suicida indireto. Aí ele, né? Mas como? Ele ouvia isso no mundo espiritual. Por quê? Lá no umbral, nas regiões de dor do mundo espiritual. Porque ele se excedeu em quê, gente? Na bebida e na alimentação. Se excedeu. Né? Então, veja bem, era um médico, tinha consciência do que prejudicava, do que era dano ao organismo. No entanto, ele mergulhou nesse tipo de situação. Né? E aniquilou muitos anos da sua vida e chegou ao mundo espiritual como um suicida indireto. E colocou o benfeitor espiritual que, se ele tivesse tido um pouco mais de temperança, de equilíbrio, de fraternidade, a doença não chegaria ao ponto que chegou. Sífilis, câncer, sífilis porque ele buscava companhias fora do lar. Né? E aí ele faz uma colocação muito interessante. Além do mais, o senhor também fracassou como médico. Olha só, como médico. Poderia, né, ter utilizado a medicina para auxiliar o semelhante. Mas fazia isso no interesse único e exclusivo do ganho material, do enriquecimento. A pessoa era, para você, um elemento de moeda. A tal ponto, queridos, que ele, em 15 anos de clínica, ele produziu 6.000 receituários gratuitos.
Mas esses 6.000 receituários gratuitos era na zombaria, no sarcasmo, nos apontamentos críticos, no avinagre, né? Na rispidez. Mas, mesmo assim, 18 pessoas, retificando, 15 pessoas ficaram profundamente agradecidas e oraram por ele, como a sua mãe também. Foram essas pessoas, com as orações da sua mãe, ajuda e tal, que fizeram com que ele se sensibilizasse, vamos voltar aqui, se sensibilizar. Ih, gente, não vai sair. Fosse sensibilizado a reconhecer a divindade e buscar Deus numa forma de oração, e a ajuda aconteceu. Então, é muito curioso que nessa enfermaria tinha 85 pacientes. 80 pacientes. Tinham 80 pacientes. 57 deles desencarnaram por suicídio indireto. Olha que coisa, né? É aquele negócio, o cara vai ao médico, e ele é diabético. O médico diz assim, olha, o senhor não pode comer isso, aquilo. Aí o camarada, ele come aquela carne assada, aquela gordurinha da carne seca, né? aquela macarronada, e ele... Isso não acontece aí em Parnaíba, isso aqui é em Aruama, aqui na região dos lagos, o pessoal fica na praia, aquele camarão, aquelas carnes gordurosas, não é verdade? Aí vai o indivíduo, aumenta o colesterol, aumenta a glicose, e tem um infarto do miocárdio, vem desencarnar. Por quê? Por falta de consciência. Por falta de atender às recomendações. Você veja bem, preste atenção nisso, numa enfermaria de 80 pacientes, 57 eram suicídio indireto. Aqueles que fumavam, que bebiam, que estragaram seu fígado, seu estômago, seu pulmão. Aqueles que odiavam muito, né? Aqueles que, você perdoa, eu perdoo, eu estou com mágoa, né? E chega a trincar o dente, não é verdade? Essa é coisa. Então, meus queridos amigos, a mágoa, o ódio, né? Isso desestabiliza o sistema imunológico e desequilibra o metabolismo celular, fazendo com que as enfermidades venham à tona, e você diminua a sua expectativa de vida, adentrando ao mundo espiritual como suicida indireto, padecendo aí as dores inomináveis. Então, vejamos. Então, André Luiz, ele coloca essa realidade do mundo espiritual agora de uma maneira mais abrangente, mais clara. Em nosso lar, que nós temos escolas, que nós temos universidades, hospitais, nós temos ruas, flores, pássaros, água, tem uma sopinha, né? Porque lá os processos de alimentação são diferenciados. Tem fábricas, fábrica de tecido, fábrica de suco, fábrica de artefato, e que empregam mais de 100.000 espíritos encarnados. Espírito trabalha, e como trabalha. Não existe inatividade no mundo espiritual. Olha que coisa fabulosa. Mas o que nós vamos realizar? Nós precisamos ter a consciência disso, no aqui e agora. O que eu estou fazendo com todo esse meu conhecimento? Questão 932 do livro do Império. Não dorme não, gente. Vem comigo. Não dorme não. Um pouquinho de água. Não dorme não, meus queridos. Olha só, não dorme não. Questão 932 do livro dos Espíritos. Quem souber ela... Pois eu não estou ouvindo você. Quem souber ela, Cassiano vai pagar um lanche aí, hein? Olha só. Porque no mundo
A influência dos maus sobrepuja os bons, por fraqueza destes. Os maus são audaciosos, são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Entenderam? Olha o que André Luiz ele fala no livro Resposta da Vida. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Olha só, ele está interpretando a lei de Deus, meus queridos. Parábola do bom samaritano. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Mas o povo, se fala em trabalho, quer fugir. Né? Isso não é aí. Não é aí em Parnaíba, não. Isso é aqui na região dos lagos. Aqui. Né? Aí, meu irmão, vamos trabalhar no passado? Não posso, deixa para depois. Né? É igual Custódio de Saquarema. Não é verdade? Custódio de Saquarema? Então, aí surge o Custódio na face da terra, é levado a uma casa espírita, é orientado a mocidade, a evangelização e tal. Então, aí, chegou a fase adulta, os benfeitores chamam por tarefa. Agora não posso. Por quê? Porque eu estou estudando. Aí tudo bem. Os benfeitores espirituais depois chamam Custódio novamente. Custódio, vamos para a tarefa, para o trabalho. Não, agora eu não posso. Por quê? Porque eu estou fazendo pós-graduação. E isso não é nenhum impedimento para as pessoas participarem das atividades na casa espírita. Mas aí o tempo passa, Custódio, agora eu vou me casar. Não posso estar vinculado a esse tipo de coisa. Era a influência de espíritos infelizes que queriam interromper, não deixar desenvolver o trabalho de Custódio de Saquarema, que ele falhasse em sua reencarnação. Mas aí os benfeitores retornam e perguntam a ele, mas Custódio, vamos? Não, agora não tenho como, porque agora nasceu um filho, eu tenho que cuidar das crianças. Depois ele volta e agora é o meu trabalho, eu não tenho condição. Aí chega ao ponto que Custódio está na fase provécta, ou seja, na velhice. E os benfeitores voltaram a chamar ele para o serviço, já com as forças escasseando a ele. Agora eu não volto. O que vai adiantar um idoso para a tarefa do bem? Então, daqui a pouco, o que aconteceu com o Custódio de Saquarema? Morreu. Então, ele morreu, chega ao mundo espiritual como um fracassado, e ele manda. Ele pede a Humberto de Campos que relate o seu caso para as pessoas. Olha o que aconteceu comigo, a influência obsessiva, o comodismo. Aí, em Parnaíba, não tem ninguém acomodado, não. É um pessoal ativo no grupo espírita, o pessoal que trabalha, né? Evidentemente, sabe dividir as questões do trabalho profissional, a família, etc., mas não nega o trabalho. Seja qual seja o seu problema, preste atenção nisso. O trabalho será sempre a sua base de solução. Né? Mas não é você ficar 24 horas no centro espírita, não é isso, querido. Não é isso. É você dar uma cota de trabalho, de ajuda, de auxílio. Fora da caridade não tem jeito para ninguém, para ninguém. Ainda que eu fale a língua dos homens e do anjo, ainda que eu seja orador espírita, mas se não tiver amor, nada disso adianta. Ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu atue na casa espírita como médium, mas se não tiver amor naquilo que eu faço de Jesus, diz Paulo, isso não adianta. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso me adianta. Então, queridos, essa é a nossa hora.
A vida continua depois da morte. Mas só seremos felizes ou infelizes de acordo com a atitude de agora, de hoje. Não é? Quantas vezes você conversou com seu filho? Hoje, por exemplo, nós vemos que os pais, mas isso não é aí em Minas Gerais. Minas Gerais, Parnaíba, é um negócio maravilhoso. É uma coisa extraordinária. Então, os pais, por exemplo, vê as crianças lá mexendo no celular. E as crianças mexendo no celular, o pai fica feliz da vida, está lá no celular. Se ele puder, bota uns 3 ali junto, porque terminou a bateria de um, já está no outro. Quem aquele menino, aquela menina está acessando? Ele está acessando quem? O quê? Pai interfere. Pai não vai para pancadaria, não é isso. Mas pai interfere para dar limites. Dá limites. Então, de repente, está acessando ali aquele jogo da baleia azul, que através de etapa levou muita gente ao suicídio. A cada 45 segundos, suicida uma pessoa no mundo. Isso é uma estatística terrível, danosa. Quer dizer, a pessoa se suicida, um projeto reencarnatório nulificado com consequências. Então, por que no mundo a influência dos maus sobrepuja ao bom? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Vamos estabelecer em nossa casa espírita, onde for, querido, criar espaços para o bem. Como assim? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno. Se habilite. Se instrumentalize. Não vai fazer de qualquer maneira. Não é isso. Se instrumentalize para ajudar as pessoas. Nas noites frias de sua cidade. Enquanto você tem uma casa com ar-condicionado, né, com temperatura ambiente que você pode escolher. Cama agradável, com edredom ou manta. Não se usa nem mais cobertor. Edredom ou manta. Não é não? Não é não, senhora? Vem cá, não. É edredom ou manta. Lá fora, as pessoas passam fome. Não tem o que comer. Reúne um grupo e vá às ruas. Se tiver mais outros grupos, protestante, católico, que ótimo. Cada um vai um dia para atender essas pessoas. Ah, mas isso é muito pouco. Até o ponto de arrumar um trabalho, uma assistência, uma promoção social, tudo bem. Mas vai lá e mitiga a fome dele. Toda vez que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que tu fazes, disse Jesus. Mas aonde eu vi, Senhor? Aonde eu te vi nu? Aonde eu te vi sem teto, Senhor? Aonde eu te vi da cadeia, preso, e não amparaste? Toda vez que veres um desses ultrajados, invisíveis, é ao Senhor que nós fazemos. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a base de solução. E o autoconhecimento. Você se autoconhecer, se autoperdoar. Mas eu sou egoísta. Que ótimo, você está em 50% do caminho andado, porque você se conheceu, que você ainda é egoísta. Mas vai mobilizando ações para despotencializar esse sentimento que, de acordo com a questão 785 de O Livro dos Espíritos, cria os maiores obstáculos
na face da Terra. Vários pontos de guerra no planeta. Muito egoísmo. Muito sofrimento. Nunca se fez tão necessário Jesus entre nós. Jesus nas ações. Jesus nas ações, como ele contou, como ele realizava, como ele instruiu na parábola do bom samaritano. Ninguém é tão pobre que não possa fazer o bem a alguém. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo que muitos espíritas, aqueles que estão nas fileiras de espíritas, se perderão no final dos tempos. Que os falsos profetas enganarão até os eleitos. Certa feita, encontrei um companheiro de atividades espíritas na praia. Isso naquele tempo que a gente podia ir à praia. No mar. Falei, fulano, como vai a casa espírita? Ele falou, não, eu já acabei o meu compromisso com a casa espírita. Eu falei, acabou, terminei. O meu compromisso com o espiritismo acabou. Eu falei, rapaz, como é que é? Agora eu comprei aquela casa, tá ali, botei uma redinha, e tô ali naquela rede balançando e vendo a praia, tomando banho de praia. Eu falei para ele, você e seu obsessor, né? Junto na rede, balançando para um lado. É assim. Muitos de nós se vão, deixam-se levar pelo campo das ideias. A imortalidade está aí. Nós vivemos essa hora. É um instante dos tempos. Os tempos estão aqui. Os tempos chegaram. A pandemia assola porque o homem violento, egoísta, sanguinário, prepotente, com as suas ideias, diz Ismael, através de Divaldo Franco, atraiu as enfermidades. Para que ela aplacasse a ação terrível das guerras. Agora, não tem nenhum artefato bélico que consiga deter o vírus. Uma vacina. A nossa esperança está aí. O Senhor não nos deixa órfãos. Mantenhamos a nossa esperança porque estamos nesta matriz. O dia a dia, alegria, esperança, felicidade. Seremos felizes no amanhã pelaquilo que fazemos hoje. Questão 642 do Livro Espírito. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Os espíritos luminares, diretores do destino da humanidade, afirmam. Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vamos praticar o bem. Aquele que faz o que é devido já cumpriu o que lhe cabe materializar e fazer. Muita paz para todos, então nós vamos orar, né? De acordo com o combinado com o Cassiano. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, neste instante aos teus pés, nós viemos orar, porque outrora fomos tolos, mergulhamos no equívoco, no engano, devido às ideias loucas que tomavam nosso raciocínio. Mas agora, Senhor, buscamos a doutrina espírita. Mantenha-nos, Senhor, firmes nos postos de serviço.
derrame sobre a Casa do Caminho, aí em Parnaíba, Minas Gerais, as energias positivas, estimulando os seus trabalhadores à tarefa do bem, o encontro contigo, a não desanimar nunca. Jesus, amigo, ampare os nossos familiares. Neste dias que solicitamos estar na terra, solicitamos para colaborar contigo. Ampara, Senhor, as dores que flagelam as criaturas nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos educandários, nos orfanatos. Leva até esses corações, Senhor, o bálsamo suavizante, um medicamento essencial que poderá realinhar sua saúde. E que tu, Senhor, envolva cada internauta que permaneceu conectado conosco nesta noite. Leva a seus lares a expressão substancial da harmonia, da saúde, do equilíbrio e da paz. E que tu permaneça em nossos corações para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, José. Mais uma vez, gratidão pela fala, pelo entusiasmo, pela alegria de demonstrar todas essas reflexões da noite, que com certeza foram muito proveitosas para todos nós. Dentro de um assunto tão envolvente quanto este, a gente só tem a agradecer. E, com certeza, reacende a esperança em todos nós, porque somos imortais. E o melhor de tudo, não é dizer eu creio, mas dizer eu sei. Isso que é o bonito da história. E ter essa consciência nos traz um alento e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, como você nos mostrou muito bem. Nossa gratidão aqui, o nosso abraço fraterno a vocês. Alguma consideração final? Eu agradeço a todos os companheiros aí, agradeço a você a oportunidade do trabalho. Espero que as nossas palavras tenham sido úteis. Se elas forem úteis, já damos por satisfeitos. Com certeza, meu amigo, foram sim. Já nos trouxe muito alento e muita esperança. E vamos em frente. Então, pessoal, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, que possamos cada vez mais unir nossos corações neste momento. E, se Deus quiser, semana que vem teremos mais. Um abraço a todos e fiquem com Deus e todos os lares sejam abençoados. Muita paz, pessoal, e até a próxima.